Túrin Turambar foi um herói trágico da Primeira Era cuja vida foi dominada pela maldição de Morgoth. Seus feitos se tornaram um conto chamado O Conto dos Filhos de Húrin. Hoje, mergulharemos nas páginas sombrias e complexas de uma das tragédias mais marcantes do legendário de Tolkien, a história de Túrin Turambar. Filho de Húrin Talion, um herói mortal de grande renome, e Morwen Eledwin, Túrin carrega consigo um destino sombrio que o perseguirá ao longo de sua vida. Sua juventude foi marcada por aflições e adversidades, moldando um caminho repleto de tragédias que ecoam por toda a Terra-média. Túrin Turambar, cujo nome significa Senhor do Destino em Sindari, teve sua história tecida com fio de desespero desde o princípio. Nascido em um período tumultuado durante a Primeira Era da Terra-média, ele viu-se envolto em desventuras desde sua infância. O destino traiçoeiro que pairava sobre a linhagem de Húrin lançou sua sombra sobre Túrin, trazendo consigo uma série de eventos desafortunados que moldariam o curso de sua vida. Hoje, exploraremos os desafios enfrentados por Túrin em sua juventude, desde a maldição que recaiu sobre sua família, até as escolhas difíceis que ele teve que fazer em meio a um mundo repleto de perigos e intrigas. Em nosso vídeo de hoje, desvendaremos cada capítulo dessa história complexa e emocionante, que permanece como uma das narrativas mais comoventes e sombrias criadas por Tolkien. Sejam bem-vindos à trágica saga de Túrin Turambar. O início da vida de Túrin Turambar em Dor Lómin foi marcado por uma atmosfera sombria e desafiadora. Dor Lómin, situada na região de Hithlum, era uma terra nobre, mas também palco de conflitos e tensões durante a Primeira Era da Terra-média. Túrin nasceu em meio a essas circunstâncias adversas, filho de Húrin Talion e Morwen Eledwin, que eram membros nobres da Casa de Hardol. A tragédia começou a se desenrolar antes mesmo de Túrin vir ao mundo, quando Morgoth, o grande inimigo, lançou sua maldição sobre a família de Húrin devido à coragem deste em resistir ao tirano. A maldição recaiu sobre Húrin, sua esposa Morwen e seus filhos, lançando sombra sobre suas vidas e condenando-os a um destino repleto de infortúnios. Ele tinha uma irmã mais nova, Húrin, a quem todos chamavam de Lalaith, mas ela morreu na infância devido à doença de Angband, conhecida como o Mau Hálito, um vento maligno vindo de Angband que trouxe uma doença à região sob um céu de chumbo. Este foi o primeiro acontecimento grave na vida de Túrin. Quando Túrin ainda era uma criança, Dor Lómin foi invadida pelos servos de Morgoth, os dragões e os orques. Seu pai Húrin foi capturado em uma batalha desesperada, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, enquanto sua mãe Morwen, diante da ameaça, decidiu enviar Túrin e sua irmã Nienor para Doriath, a fim de protegê-los. Ela temia que os orientais que Morgoth havia enviado para Hithlum matassem Túrin ou o escravizassem. Essa separação precoce da família e o conhecimento da captura do pai marcaram profundamente a infância de Túrin, semeando as primeiras sementes de tragédia em sua vida. Assim, no sombrio cenário de Dor Lómin, Túrin teve que enfrentar as adversidades desde muito jovem, carregando consigo o peso da maldição que pairava sobre sua linhagem. Este foi apenas o prelúdio de uma jornada repleta de desafios, escolhas difíceis e uma busca constante por redenção e honra. Quando Túrin tinha 9 anos, Morwen o enviou para Doriath, longe de sua amada mãe e melhor amiga, fazendo com que seu coração se partisse pela terceira vez, desde que a maldição foi lançada sobre ele. Ela enviou com ele Géfron e Grifinir, servos de longa data, para a casa de Húrin. A estrada até lá era longa e difícil, e os 3 viajantes quase morreram de fome e frio nas florestas mais remotas de seu destino, mas foram resgatados por Beleg. Em Doriath foi adotado como filho pelo rei Thingol, sendo que seu pai Húrin era tido em grande honra naquelas terras. Thingol e Melian enviaram mensageiros convidando a mãe de Túrin para vir morar em Doriath, o que ela recusou, para a grande tristeza de Túrin. Em Doriath, Túrin aprendeu muitas habilidades como caça, artesanato em madeira, tiro com arco, luta com espada e falar Sindarin. À medida que envelhecia, porém, ele ficou inquieto. Ele começou a perguntar sobre os Homens do Norte, já que Thingol e Morwen trocavam notícias frequentemente por causa de Túrin.
Através dessas mensagens, ele soube de sua irmã mais nova, Nienor, embora nunca a tenha visto. À medida que o domínio de Morgoth do Norte aumentava e as notícias de Hithlond se tornavam escassas, Túrin procurou viajar para lá para se juntar à luta contra o Lorde das Trevas e descobrir mais sobre seus parentes. Ele pediu permissão ao rei para se juntar a Beleg e Cúthalion nas fronteiras do norte de Doriath, lutando contra os orques de Morgoth. Ele usava o elmo do dragão de Dor-lórmin, que foi enviado por sua mãe e trazido a ele pelos mensageiros de Thingol, e os orques começaram a temê-lo mais do que qualquer outro. Ao retornar, Túrin causou acidentalmente a morte de Cyrus, um dos conselheiros de Thingol que o havia provocado e atacado. Antes que pudesse ser punido ou perdoado, ele fugiu, eventualmente encontrando um bando de bandidos, os Homens-Lobos, que viviam ao sul da floresta de Bretil. Lá, ele era conhecido apenas pelo epiteto Nathan, ou Injustiçado. Túrin matou seu líder Forveg e tornou-se o líder em seu lugar. Durante seu governo, ele impediu os bandidos de invadir casas de homens e apenas caçava orques. Beleg Cúthalion obteve licença de Thingol para procurar seu amigo. Beleg encontrou os bandidos de Túrin em seu acampamento e, quando não conseguiu persuadir seu amigo a deixar os bandidos, partiu para retornar a Doriath. Enquanto eles estavam separados e depois de tanto tempo vivendo na selva, o bando de Túrin capturou Min, o pequeno anão. Min foi forçado a compartilhar seus salões em Amon-Rûd com eles. Em Doriath, Beleg pediu para se juntar ao amigo. Thingol permitiu isso e também lhe deu a espada negra Anglachel, e Melian lhe deu Lembas. Beleg voltou a Túrin naquele inverno, curando os membros do bando que ficaram resfriados. Beleg trouxe consigo o Elmo do Dragão, e a área ao redor de Amon-Rûd ficou conhecida como Dor Quartol, a terra do arco e do elmo, já que Beleg era conhecido como um arqueiro poderoso, e Túrin adotou o nome de Gortol, o temido Leme. Muitos guerreiros se juntaram a eles, e grande parte de Beleriand Ocidental foi libertada do mal por um tempo. Eventualmente, Túrin foi traído por Min, e ele foi capturado e todos os seus homens mortos. Beleg sobreviveu e resgatou Túrin dos orcs em Taur no Fuin com a ajuda de Gwyndor, um escravo fugitivo de Morgoth. Mas Túrin, acidentalmente, matou Beleg com a espada Anglachel de Beleg. Gwyndor conduziu Túrin atordoado até as piscinas de Ivrin, onde ele voltou a si. Gwyndor então conduziu Túrin até Nargothrond, onde ele havia vivido. Em Nargothrond, Túrin escondeu seu nome, chamando a si mesmo de Agaraen, filho de Ilmath, machado de sangue, filho de Ilfeit. Ele reforjou Anglachel e chamou-a de Gurtang, ferro da morte. Finduilas, filha de Orodreth, apaixonou-se por ele, mas ele a evitou porque ela já havia sido amada de seu amigo Gwyndor. Túrin se recusou a lhe dizer seu nome, então ela o chamou de Turin, o segredo. Ele também era chamado de Ananedel, homem-elfo, porque se parecia muito com o elfo, embora fosse um homem. Sua identidade não permaneceu oculta por muito tempo. Gwyndor revelou a Finduilas que Agaraen era na verdade Túrin, e o Marte, seu famoso pai, era Húrin. Antes da notícia chegar ao pai de Finduilas, o rei Orodreth, Túrin recebeu grande honra e posição. Túrin acreditava que revelar sua identidade também traria para a casa de Orodreth a maldição de Morgoth. Túrin tornou-se conselheiro-chefe do fraco Orodreth e foi altamente influente em Nargothrond. Ele encorajou os elfos de Nargothrond a abandonarem a prática do sigilo, e eles construíram uma grande ponte diante dos portões. Por causa de sua habilidade com Gurtang, ele ficou conhecido como Mormegil, Espada Negra. Morgoth enviou o dragão Glaurung para Nargothrond. Túrin foi capturado pelo olhar poderoso de Glaurung e ficou parado, enquanto Finduilas era arrastada, chamando um prisioneiro de Morgoth. Glaurung o enganou, fazendo-o acreditar que Morwen e Nienor estavam sofrendo em Dor-lórmin, e Túrin abandonou Finduilas para procurar seus parentes. Na verdade, Morwen e Nienor estavam em segurança em Doriath, pois os esforços de Túrin tornaram o caminho transitável.
Uma vez em Dol Ormin, Túrin encontrou a sua antiga casa vazia. Ele foi para os salões de madeira do senhor oriental Broda, que havia tomado como esposa a parente de Húrin, Aeryn, e tomado as terras e posses de Húrin. De Aeryn, Túrin soube que Morwen havia partido e, em sua raiva, matou Broda, selando assim o destino de Aeryn. Como consequência não intencional do heroísmo problemático de Túrin, Aeryn imolou-se viva em seus salões, e o restante da casa de Hador foi perseguido pelos orientais ainda mais cruelmente do que antes. Em seguida, Túrin tentou encontrar Finduilas, mas quando descobriu o rastro do orc, chegou tarde demais. Os lenhadores de Bretil informaram-lhe que ela havia sido morta enquanto tentavam resgatar os prisioneiros de Nargothrond. Túrin desabou no monte em que foi enterrada. Em Bretil, Túrin retomou sua vida, agora chamando a si mesmo de Turambar, mestre do destino no ato de bravata, decidindo que sua maldição finalmente havia acabado. Um dia, encontrou uma jovem nua em Haud en Elef e, chamando-a de Niniel, mais tarde tomou-a como esposa. A felicidade de Túrin terminou quando Glaurung se aproximou de Bretil. Túrin, com outros dois, partiu para matar o dragão, mas foi o único a alcançar o dragão. Com sua espada negra, ele matou Glaurung em Caleb em Naraz, mas foi ferido e desmaiou. Quando Niniel veio procurá-lo, Glaurung, com suas últimas palavras, revelou-lhe que ela era irmã de Túrin. Horrorizada, Niniel suicidou-se. Quando Túrin acordou, Brandir, senhor dos Haladin de Bretil, lhe contou o que havia acontecido, e ele matou Brandir, recusando-se a acreditar. Quando soube por Mablung de Doriath, que veio a procurá-lo, que Brandir havia contado a verdade, ele se matou com Guntang, sua espada negra. Túrin foi enterrado perto do túmulo de Finduilas e em sua lápide o Haladin escreveu no Sif de Doriath: Túrin Turambar, Dagny Glaurunga. Túrin, conquistador do destino, matador de Glaurung. Abaixo disso, eles também escreveram Nienor Niniel, embora seu corpo não tenha sido encontrado. Dois anos depois, Morwen e Húrin foram separadamente ao túmulo de Túrin e se encontraram pela última vez. Morwen faleceu naquela noite e Húrin a enterrou perto de seu filho, escrevendo o seu epitáfio na mesma pedra. O túmulo sobreviveu à Guerra da Ira e ao naufrágio de Beleriand para se tornar Tol Morwen, a ilha mais ocidental da costa de Lindon na Segunda e Terceiras Eras. Túrin era primo irmão de Tuor, pai de Eärendil. Existem muitos paralelos entre as circunstâncias de suas vidas. Ambos perderam seus pais em Ninaer de Arnoediad, foram criados em parte por elfos, passaram algum tempo como bandidos e como prisioneiros, e foram líderes de guerra das maiores fortalezas no Odorim. Mas o resultado da vida de Tuor foi bem diferente. Até a cor de Túrin era escura, realçando sua semelhança com os elfos no Odorim, mas diferenciando-o ainda mais de seu primo louro. Os dois nunca se conheceram, mas Tuor uma vez viu seu primo ao passar a caminho de Gondolin. Houve várias profecias de que Túrin retornaria da morte. A sábia Andref dos Edain profetizou que Túrin, na última batalha, deveria retornar dos mortos, e antes de deixar os ciclos do mundo para sempre, deveria desafiar o grande dragão de Morgoth de Ancalagon, o Negro, e dar-lhe a morte. De acordo com a segunda profecia de Mandos, no final dos tempos, Morgoth retornará a Valinor para travar uma batalha final contra os Valar, e Túrin retornará para negociar com Morgoth sua morte e seu fim final. É discutível se as tragédias da vida de Túrin foram resultado da maldição de Morgoth, de sua própria arrogância ou de alguma combinação dos dois. Túrin é um dos poucos heróis dos dias antigos que cometeu suicídio e vários dos outros, como Aeryn, Húrin e Nienor, estão ligados à sua história. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se você quiser saber mais sobre os heróis da Terra-média, clica nesses vídeos que estão aparecendo aqui que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é só. E até mais.